Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra em Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. E diz o seguinte a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez você não tenha parado para pensar, como eu falei agora há pouco, sobre o quanto isso pode representar para a vida de cada um de nós. Talvez se a gente fosse analisar teologicamente ou filosoficamente ou em outros aspectos, a gente veria algumas coisas como o fato de Deus ter dito que colocou o homem para ter domínio sobre o mar, sobre os répteis, sobre os animais. Então, de certa forma, esse fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus é algo que nos confere, digamos assim, alguma autoridade. É algo que Deus tem, Ele tem autoridade e Ele compartilha conosco, então, uma parte dessa autoridade para que a gente possa dominar sobre os animais, sobre as coisas que estão aqui na terra. Detalhe interessante que sobre outros homens não. A nossa autoridade, então, colocada lá, foi para dominar os animais, os répteis e outras coisas mais. Um outro aspecto que a gente poderia falar sobre imagem e semelhança de Deus, de respeito ao nosso livre-arbítrio. Deus nos deu o poder de escolha. Deus nos deu o privilégio de decidirmos os rumos que tomamos nas nossas vidas. Deus tem esse direito, Ele livremente age como Ele bem quer. E Ele deu a gente uma parte disso. Ele também colocou em cada um de nós um sentimento, um sentido de eternidade. Essa questão de nós desejarmos o eterno, de nós querermos mais, de nós não querermos estar apenas limitados à natureza humana, temporal que nós temos aqui na terra. Ele colocou também em nós um sentido, a questão da espiritualidade, porque Deus é espírito. E nós só podemos adorá-lo se for em espírito e em verdade. E Ele colocou nos nossos corações também esse desejo de adorar a Deus, de ter essa espiritualidade, de em espírito adorar o Deus que é espírito. Mas eu gostaria de falar nesta noite que o fato de Deus nos colocar como imagem e semelhança de Deus, em primeiro lugar, deve deixar bem claro que não diz respeito a nós sermos iguais a Deus. Na verdade, muito pelo contrário. Porque quando a Bíblia nos diz, lá em Gênesis capítulo 5, verso 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e ele chamou Sete. Sete não era igual a Adão, Adão não era igual a Sete. Mas, na verdade, quando a Sete nasceu, ele nasceu à imagem e semelhança de Adão. Do mesmo jeito que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós pararmos para pensar, de geração em geração, cada um de nós fomos gerados à imagem e semelhança daquela que nos antecede. Eu sou feito imagem e semelhança do meu pai e da minha mãe, que vocês bem conhecem. Eles são feitos à imagem e semelhança dos seus pais. Então, a grande verdade que isso traz às nossas vidas é que nós, hoje, também somos imagem e semelhança de Deus. Não foram simplesmente Adão e Eva, quando foram criados, que foram receber esse título de imagem e semelhança de Deus, mas eu sou imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. O seu irmão que está ao seu lado é imagem e semelhança de Deus. E se a gente parar para pensar um pouco mais sobre isso, a gente vai ver a responsabilidade que isso traz. Deus, por essa razão, Ele diz que nós não devemos ter imagem, fazer alguma imagem dele, imagem de escultura. Porque a imagem que Deus quer ser representado na terra, somos nós. Deus não quer que a gente construa algo de barro que simbolize o Senhor, porque Ele quer ser representado por mim e por você. Deus quer que a sua imagem seja identificada com cada um de nós. Então isso vai gerar uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade, em primeiro lugar, com nossos irmãos. Como eu falei, se eu sou imagem e semelhança de Deus, o meu irmão que está ao meu lado, o seu irmão que está ao seu lado também é. Então, como imagem e semelhança de Deus, ele deve ser respeitado, ele deve ser amado, ele deve ser honrado, do mesmo jeito que você. Por outro lado, isso também exige uma responsabilidade muito grande diante de Deus.
Deus quer ser representado aqui na terra por cada um de nós. Ele nos colocou essa missão de nós sermos a sua imagem e semelhança. E nós imaginamos então assim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que é santo, que é perfeito, que é amor, o Deus que tem inúmeros atributos maravilhosos, quis ser representado aqui na terra por mim e por você. E isso traz, como eu disse, uma responsabilidade muito grande. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Em primeiro lugar, de um Deus de amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. Deus quer ser representado aqui na terra por cada um de nós. E se nós temos um senso de responsabilidade com relação a isso, a responsabilidade que isso nos traz, nós vamos parar para pensar que esse Deus que é amor, que se aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não sente amor, Deus não está amando em algum momento, mas Ele é amor, totalmente amor, sempre amor. Então, da mesma forma que Deus é amor, e se nós somos feitos à sua imagem e semelhança, se nós temos o Santo Espírito de Deus que habita em cada um de nós, nós devemos também ser motivados a agir por amor. Até amor pelos nossos irmãos, até amor pelas pessoas à nossa volta, até amor pelos nossos familiares, até amor pelo Senhor, nosso Deus, que nos criou. Então, essa é a primeira responsabilidade que nos chama esta noite. Se nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, de um Deus amoroso, de um Deus que nos ama, de um Deus que provou esse amor por cada um de nós, de uma forma maravilhosa, de uma forma grandiosa, mandando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para morrer ali naquela cruz, derramar o seu sangue por mim e por você, naquela prova de amor maravilhosa. E Ele quer também que nós manifestemos o amor. As pessoas lá fora, elas precisam olhar para a gente, olhar para as nossas vidas e ver o amor de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Como aquele texto de Sal da Terra e Luz do Mundo, que diz que nós devemos fazer as coisas para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós precisamos ter amor. Amor pelas pessoas, amor pelo Senhor, amor por aqueles que estão à sua volta. Tenha, em primeiro lugar nesta noite, um senso de responsabilidade com o fato de você ser imagem e semelhança de Deus, porque você é imagem e semelhança de um Deus de amor. Procure amar o seu irmão, procure amar as pessoas que estão à sua volta. Em segundo lugar, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de um Deus de verdade. Um Deus que, segundo a sua palavra, em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E esse é um aspecto das nossas vidas que parece que às vezes a gente brinca muito com isso. A gente brinca de mentir. A gente brinca de falar as coisas de forma enganosa, de forma mentirosa, achando que é apenas uma mentirinha. É às vezes quando pode ser até uma besteira, como por exemplo o telefone toca e diz, diz que eu não estou, né? Então a gente vai às vezes se acostumando com a mentira em pequenas coisas. E às vezes a gente vai se envolvendo tanto com a mentira, que às vezes as coisas começam a ficar tão relativas, que parece então que tudo parece normal. Daqui a pouco, mentira é besteira, mentira é simples. Mas o nosso Deus, o Deus a quem nós somos feitos imagem e semelhança, é um Deus de verdade, um Deus que zela pela verdade. E na verdade Ele disse que o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. É Satanás. Ele é o pai da mentira. O nosso Deus é um Deus de verdade. E Ele quer de nós essa sinceridade de coração. Quando Deus disse que queria adoradores, Ele disse que queria adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Até na adoração, até no momento de louvor, quando nós estamos dedicando nossas vidas ao Senhor, isso deve ser feito em verdade. Tudo que a gente faz na vida deve ser feito com verdade, com sinceridade de coração. Não deve ser feito com falsidade, não deve ser feito por qualquer motivo que desagrade ao Senhor. Mas devemos buscar fazer as coisas com verdade de coração. Adorar a Deus em verdade. Ser sincero, agir com honestidade e com verdade para com cada um dos nossos irmãos.